Existem algumas coisas que eu tento, algumas regras que eu tento viver, elas aplicar sempre na minha vida. Então, assim, o desconforto, ele sempre vai acontecer quando você estiver fazendo algo novo. Então, eu aprendi a fazer as pazes com o desconforto e aceitar que ele é passageiro e temporário. No começo, tudo que você aprende, né? Se você for aprender a tirar foto, se você for aprender a nadar, primeiro que você não vai saber o que você está fazendo. Segundo, que vai ser difícil até o seu cérebro pegar. Só que você precisa entender que é uma fase, sabe? Gravar vídeo, falar em público, é uma fase. E eu vejo que a gente não foi ensinado a errar, entendeu? Errar parece que é errado, né? Tipo, as pessoas não te permitem errar. Então, as pessoas têm medo de tentar. Porque às vezes você vai errar, não vai dar certo de primeira, mas isso não significa que você fracassou, entendeu? É apenas uma batalha que você perdeu, mas você não fracassou, você tem que tentar novamente. Então, eu sempre coloquei isso na minha cabeça, tipo, o desconforto é temporário, é natural, é normal, a dor é temporária, é natural, é normal, vai passar, tudo passa. Eu sempre penso comigo, tudo passa, é só uma fase de transição. Existe uma fase ali, né, entre quando você ainda está na sua versão antiga, passando para a versão nova, é uma das fases mais desconfortáveis, porque você ainda não sabe quem você realmente é, mas você já sabe que você não quer ser essa pessoa. Então, é um momento desconfortável, mas é uma fase, é um processo, até você ir para o outro lado. Eu costumo até usar a metáfora da borboleta, sabe? Que ela é um lagarto, ela não quer ser um lagarto mais, ela entra no casulo. Ali no casulo, ela precisa passar por toda aquela escuridão, aquela se desfazer para poder se tornar uma borboleta. Então, o nosso processo é mais ou menos parecido. Então, eu uso isso para me ajudar. Eu também tento ter muita fé de que tudo acontece por meu bem. Tipo, eu sempre penso, até as coisas ruins, se uma porta fechou, é porque essa porta não era para mim. Outra porta vai ser para mim. Então, eu não me deixo me abater quando eu recebo não. Eu não me deixo me abater quando alguém termina comigo, quando eu sou mandada embora. Óbvio, a gente fica triste, às vezes bate uma preocupação, mas é isso, você sente, deixa vir as emoções e segue em frente, entendeu? Não vai se dar por vencido e cair no chão e, pronto, minha vida acabou. Chora, fala, ai, tô triste, sabe? Não estava esperando isso, mas eu confio de que foi pro melhor. E quanto mais eu pratico essas coisas, menos resistência eu tenho de testar, de tentar, de falhar, entendeu? E aí as coisas vão dando certo, naturalmente. E alguém falou pra você não vai dar certo, te desencorajou de alguma forma nesse processo? O tempo inteiro, desde o começo, desde os primórdios, desde quando eu era pequenininha. Quando eu era pequenininha, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: você sonha grande demais, volta para sua realidade. Inclusive, eu tenho um pouco de problemas com essa coisa de consciência de classe, porque assim, se eu tivesse de fato aceitado que eu sou pobre e nasci na pobreza e vou morrer pobre, eu nunca tinha saído da pobreza, sabe? Então as pessoas às vezes falavam isso para mim: volta para sua realidade, você é pobre, você nunca vai sair daqui. E eu falava, mas eu me nego, eu me nego. E aí eu ia pra cima, entendeu? Então, assim, o tempo inteiro. Quando eu comecei meu canal no YouTube, você não tem suporte das pessoas que te conhecem, as pessoas que poderiam te apoiar no começo não apoiam. Muitas dão risada, tiram sarro, muitas desejam que você fale, entendeu? Mas eu penso assim, se é o que eu quero, eu vou atrás. E algo vai me dar o suporte, algo vai me segurar. E aí eu vou fazendo, mas, gente, não espere, sabe? Tipo, não espere que as pessoas vão aplaudir. As pessoas só aplaudem depois que você já tá lá. Quando você estiver construindo isso, a maioria das pessoas desacreditam, entendeu? Até porque a visão do seu sonho, ela só existe na sua cabeça. Então as pessoas olham e falam, nossa, que doida, nossa, nada a ver, não vai dar certo, não. Aí depois que você faz, o pessoal, como é que você fez? Me dá uma dica. Ai, me ajuda. É mais ou menos assim que funciona. É. Em algum vídeo você falou isso, que quando a pessoa já pensou, aquilo já existe em algum lugar. Então você Sim, tem que ir atrás, porque se exato. você já pensou, aquilo já está tomando forma, enfim. É, exato. e assim, isso me encorajou muito a colocar algumas coisas no papel, sabia? Porque eu tava pensando assim, cara.
Eu quero trocar, eu quero conhecer gente nova, pessoas que estão criando conteúdo que eu gosto. Como que eu me conecto a essas pessoas? E pode ser que. E a primeira coisa que eu pensei, eu ainda estava tomando banho, eu falei assim, gente, e se eu mandar uma mensagem para a Bárbara, será que ela me responde? Pode ser que em uma realidade eu não mandei essa mensagem, a gente não estaria aqui conversando de alguma Sim, forma. Então, exatamente. se eu pensei enfim, pensei em criar um podcast, pensei em criar um produto novo para vender, enfim, qualquer coisa do tipo. Se eu pensei é porque aquilo tá Já existe. vibrando de alguma forma e já existe, porque para mim algo que me direciona é o meu coração. Se aquilo tá fazendo o meu coração bater mais forte, vibrar diferente, enfim, porque são poucas coisas na nossa vida que fazem isso, né? Que É, dão um caminho, assim, um sentido que faz a gente se sentir bem. Que eu acho que também é um norte para a gente saber se a nossa linha do tempo está boa pra gente. exato. Se as coisas A que você está gente. vivendo está alinhada com o que você gostaria, você está na linha do tempo certo. É o que eu falo para as pessoas. A depressão na minha vida foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Por mais que naquela época eu não entendia, eu sofria, eu questionava a Deus, eu falava, por que de tantas pessoas, logo eu? Tipo, sabe quando você fica. Porque tem gente que tem uma realidade que é só pancada. É por isso que eu não passo, eu não açucaro nenhum assunto, eu não falo para as pessoas que é fácil, porque a minha jornada nunca foi fácil. E tem gente que vai apanhar muito, muito até chegar onde eles precisam chegar, sabe? Só que hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto aquilo era apenas me mostrando que aquele não era o meu caminho. E eu insistia em seguir o caminho que as pessoas falavam para mim seguir, entendeu? E aí, quando você vai seguir um caminho, uma linha do tempo que não é a sua, você vai ter essas sensações de desconexão, de alguma coisa tá errada, não tô feliz, não sinto vontade de viver. E é isso que às vezes faz você tomar coragem de fazer as escolhas que vão te jogar para uma linha do tempo que faz mais sentido. Hoje em dia eu vivo uma vida muito melhor. Eu sou muito mais feliz, é muito difícil eu ter um dia triste. Quando eu tô na TPM, assim, às vezes eu fico um pouco deprimida, mas são questões hormonais. Mas eu vejo o quanto tudo que eu faço é o que eu quero fazer. Não é o que as pessoas esperam de mim. Eu não faço mais nada para agradar os outros, eu faço as coisas para me agradar. Contanto que eu esteja feliz, é o pessoal que vai fazer terapia para aceitar. Que lute. Aquilo, eles que lutem. Eles que vão arrumar a linha do tempo deles, aonde existe uma versão minha que cabe mais lá no mundo deles. Quero saber. É surreal isso. Você falou sobre estar confortável no desconforto. E eu tô passando por um ano de muita transformação, assim. Eu saí de um emprego de quase 11 anos que eu estava. E, e assim, durante o momento que eu fui desligada da empresa, que era algo que eu queria, mas eu ainda estava apegada àquela realidade, eu já sabia que não era mais para mim. Eu já estava me movimentando para sair, mas assim, veio o universo e me tirou dali, porque eu precisava sair naquele momento. E Sim. nesse momento que eu saí, eu estava no meio de uma reforma, então eu estava morando na casa do meu sogro. Então eu estava desconfortável, porque eu estava na casa de outra pessoa. Não adianta, por mais confortável que a pessoa te deixe, você não vai se sentir confortável, porque não é a sua casa. Eu estava desempregada. Eu estava. Aí eu fui para o Rio de Janeiro e fiquei na casa de um amigo. Enfim, eu tava assim, gente, a vida tá me botando em todas as situações de desconforto possíveis, porque parece que eu preciso ir. Tipo, tá me empurrando, vai, fia, chegou sua hora, sabe? É muito louco isso, é muito louco, porque eu tava assim, eu tava no meio do furacão e eu tava sentindo, gente, o que que tá acontecendo? Tá tudo, tá tudo Desmoronando. estranho. Não, tá tudo desmoronando, mas ao mesmo tempo aquilo tava me dando um olhar. Eu tenho, eu tenho esse costume de olhar para as coisas de uma forma mais profunda do que parece. Eu queria muito ser desligada, mas não tão rápido. Não foi assim, nossa.
Eu não me preparei tanto para aquilo. E aí, quando Ah, aconteceu, eu tava assim, gente, aconteceu. Então agora eu posso fazer as coisas que eu quero, porque agora eu tenho tempo. Aí, de repente, mudou outra coisa. Aí foi mudando tudo. Eu, gente, e agora? Eu sou uma outra pessoa. Eu percebi que nem as pessoas que eu achava que gostava ali no meu trabalho, eu realmente gostava, sabe? é. Nada. Distanciamento faz a gente observar as coisas com mais precisão, né? Quando você não tá mais tão perto, quando você sai de perto, você olha, você fala, nossa, nem parece que era eu, nem parece que era eu vivendo ali. Não, parece que era outra, de fato, uma outra realidade. Aí você passa uma decepção com um amigo. Aí você, tipo, meu, vou fazer uma limpa nas minhas redes sociais, não quero mais ninguém. Tipo, o que tá É, acontecendo? Mas eu acho que é isso. Se você não se coloca, a vida vai te colocar numa posição desconfortável. exato. Até porque muitos professores espirituais eles falam, né, que o planeta Terra não é um planeta de descanso, de harmonia e paz, é um planeta de crescimento, expansão. É por isso que existe o ruim e o bom, para você ter a experiência dos dois lados, para você poder expandir. Então, uma hora você toma porrada, uma hora você expande, uma hora você toma porrada, uma hora você expande. Exatamente para você saber os dois lados da moeda e crescer, entendeu? Então, tudo na natureza é assim. Tudo existe pressão para crescer, tudo existe dor às vezes no crescimento. E é porque a sua alma veio aqui para experienciar isso. Então, num nível de alma, a sua alma, ela sabe exatamente que tudo foi necessário. Às vezes você passa por coisas terríveis e você questiona, você fala, por que que isso aconteceu comigo? Só que para sua alma ela precisava daquela informação, entendeu? E aí o seu trabalho às vezes é entender o porquê. Tem até uma parte do filme Matrix, eu não sei se a galera, se você já assistiu, se a galera já assistiu, Uhum. que o oráculo, né, oferece uma bala pro Neo e ele fala: "Se você sabe que se eu vou escolher ou não, por que que você está me oferecendo?" Aí ela fala: "Porque você não veio aqui para escolher, você veio para entender o porquê que você escolheu." Então, às vezes você passa por algumas coisas e às vezes você como o avatar não escolheu aquilo, mas você precisa entender o porquê que aquilo aconteceu com você. E quando você entende, é quando você se liberta. Muitas coisas ruins que aconteceram comigo no meu passado, quando eu entendi o motivo, era como se tivesse desfeito um nó. E eu cresci. Então aí você até sente gratidão pela coisa ruim. Você fala, meu, se não fosse por aquela coisa, eu não saberia de tal coisa. Agora eu sei. Não, Então, assim, total, total. E a pessoa que, por exemplo, eu sou hoje é totalmente outra pessoa que começou o ano de 2025. Então, se não fosse exato. isso, eu não estaria aqui e vou continuar mudando e evoluindo e crescendo. E a gente falou sobre coisas ruins, situações. Mas pode ser que eu esteja mudando de uma linha do tempo e continue acontecendo algumas coisas ruins. Sim, na verdade, eu sempre falo para as pessoas, quando eu faço os vídeos de manifestação, que não existe esse lugar onde tudo é perfeito e maravilhoso. Só que a diferença de quando você começa a mudar a sua mentalidade é que você observa, você se torna um observador das coisas. Você não fica julgando, ah, isso é bom, isso é ruim, eu não quero, eu quero. Você observa e aí você tenta entender o que que isso está tentando me ensinar. Por que que isso apareceu? Por que que eu manifestei tal coisa? Será que eu preciso aprender alguma coisa disso? E você começa a usar tudo ao seu favor. Ao invés de usar tudo achando que é contra, que é pessoal, você fala, universo. Teve uma época na minha vida que eu pensava assim, porra, velho. Falava, universo, me dá um break. Cansada, velho, tô cansada. Era porrada atrás de porrada. E eu falava, meu, o que, que eu fiz? Eu devo ter jogado chiclete na cruz. Só que antigamente eu levava pro pessoal. Eu falava, gente, eu pensava, meu Deus. Hoje em dia eu sei que é pra mim. Entendeu? Ele manda um desafio e fala, vai, eu sei que você consegue, é para você aprender alguma coisa, vai, filha. Aí eu já abraço o desafio e falo, vamos resolver isso daqui, vamos resolver. E é desconfortável, às vezes eu choro ainda, às vezes eu sinto raiva, arranco os cabelos, fico, tipo, puxando os cabelos, mas eu levo de um jeito mais leve, no sentido de que faz parte do processo, entendeu? Tipo, falar, ah, tá bom, vai, faz É, parte.
Você é um ser humano, você vai sentir o que você tiver que sentir, né? Não existe uma realidade perfeita. Não estamos num planeta para viver só coisas boas, enfim. É na Sim, dor que a gente aprende, sim. normalmente. A dor é uma professora maravilhosa, cara. E ela também te mostra o quão forte você é, entendeu? O quão resiliente você consegue ser e o quanto você consegue dar conta.